vencedores. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 6, versículo 28. Está aqui no Data Show, nós podemos ler juntos o versículo 28, Daniel 6. Vamos ler junto? Diga assim, Daniel, vamos lá, vamos junto agora. Vamos de novo. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Pai, nós temos lido a Tua boa e santa palavra. A Tua palavra sempre é abençoadora, a Tua palavra é forte, a Tua palavra é significativa, a Tua palavra satisfaz, a Tua palavra nos abençoa. Eu peço a Ti que Tu venhas tocar em nossas vidas nesta hora, ó Senhor. Que Tu venhas nos abençoar de uma maneira gloriosa. Que possamos aqui alcançar o melhor do Senhor. Que possamos ter novas experiências contigo, Senhor. E sermos mais do que vencedores. Pai amado, manifesta o Teu amor e poder, meu Pai, em nosso meio. Derrama a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. Derrama a Tua unção sobre as nossas vidas. Derrama, meu Pai, algo diferente sobre nós, para que alcancemos aquilo que buscamos, no nome de Jesus. Experiências com Deus são importantíssimas. Nós precisamos alcançá-las. Nós não podemos aceitar nada menos do que aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Quando tudo parece difícil, é exatamente nessas oportunidades que Deus se manifesta, que Deus manifesta o seu amor, que Deus manifesta o seu poder, que Deus manifesta a sua graça. Dos momentos que mais necessitamos, Deus vem. É interessante, tem gente que alega por ele, quando eu mais precisava, ninguém me socorreu. Com Deus é diferente. Deus sempre vem em nosso socorro e nos abençoa. Amém. E nós podemos ter grandes experiências com Deus. Nós podemos alcançar grandes coisas da parte do Senhor. Nós podemos sair daquela vida, mais ou menos, para uma vida de resultados, para uma vida vitoriosa, para uma vida abençoada. Deus é bom. Deus é bom. Nós vemos aqui um versículo, o mesmo versículo lemos de manhã, mas a mensagem é outra. E nesse versículo nós vemos com um moço chamado Daniel, e aqui ele já não estava tão moço. Ele prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, persa. Dario e Ciro foram imperadores pelo império Medo-Persa. Esse império tomara de Nabucodonosor o controle do mundo de então. Só que o Daniel já tinha prosperado no reinado de Nabucodonosor. Muda o império, muda o rei, e aquele moço continua prosperando. Aquele moço continua vitorioso. Aquele moço continua alcançando o melhor de Deus. O interessante é que ele estava naquele país cativo, aprisionado como os demais judeus o foram. O povo de Judá, recebendo uma reprimenda de Deus, uma correção celestial. Esse povo é levado para o cativeiro babilônico. E Daniel era um deles. O texto dá a entender que Daniel era da linhagem real, ou pelo menos um dos nobres. Mas entendemos que ele era da linhagem real. Mas o rei de Judá fora preso também.
foram aprisionados. A situação daquele povo era desanimadora aos olhos humanos. Parecia que não havia saída para aquele povo. Imagina você, é que nós estamos num país de uma grande população, né? Mais de 200 milhões. Então, levar um povo desse para um cativeiro é difícil. Mas vamos pensar num país menor, que tem uma população menor. E esse país, praticamente toda a população é levada para outra nação no regime de cativeiro. Tu imagina aquele povo que estava vivendo ali numa nação, chega e de repente se vê aprisionado, discriminado, desprezado. Era difícil. Os judeus sempre buscaram o Deus verdadeiro, o mesmo Deus que nós cremos e servimos. Porém, os judeus não pregaram a palavra do Senhor, não levaram a palavra de Deus às demais nações. E as nações que estavam, principalmente aquelas próximas ali de Judá, tinha muita dificuldade com eles. E de repente olharam para os judeus e viram: vocês estão presos aqui, cadê o Deus de vocês? Cadê a fé de vocês? Então aquele povo foi muito discriminado, mas nem todos se deram por vencido. Na parte da manhã, eu ministrei a primeira parte dessa mensagem, e nós vemos aqui, nessa primeira parte, eu vou colocar o tema, porque é o mesmo. Diga assim: um próspero ungido de Deus. Daniel vai se tornar um ungido muito forte, um grande profeta, um homem que vai liderar. Ele chega a se tornar o segundo naquele império, sendo judeu, sendo um estrangeiro. Mas a unção divina vem sobre ele de uma maneira poderosa. Então, na parte da manhã, eu ministrei a primeira parte dessa mensagem. Eu peguei o início da vida de Daniel, quando ele tinha 30 anos de idade. Ele chega ali com 30 anos, e ele é um dos escolhidos. Nabucodonosor resolve escolher da linhagem real, entre os nobres, diz aqui o versículo 3 do capítulo 1, pessoas para aprender a cultura dos caldeus e passar a servir no palácio. Daniel era um deles. Diferente de tantos outros que estavam totalmente abatidos, Daniel, ele se apresenta e ele se torna um ungido vencedor. E ele chega ali com disposição, ele chega ali com dedicação, ele se dispõe a servir, ele dedica a aprender tudo aquilo, ele chega ali com consagração, ele rejeita a comida da Síria, entendendo que aquela comida era contaminada pela idolatria daquele povo, e por fim, ele chega ali com aprovação. Ele foi aprovado por Deus, e acabou sendo aprovado, inclusive, pelos homens, porque a pessoa que liderava aquele ensinamento para aqueles judeus que estavam sendo preparados, ele entendera que Daniel, tendo rejeitado toda a comida e ficando ali simplesmente com legumes, ele e os seus amigos estavam mais fortes do que os demais. Então nós vemos aqui Daniel começando a sua vida, e ele começa consagrando-se a Deus, ele começa tendo uma vida diferente, uma dedicação ímpar, e ele vai se tornar uma bênção. Ele vai ter uma influência forte naqueles 2 impérios. Nem os leões puderam acabar com ele. Ninguém e nada conseguia tirar Daniel do seu foco e da sua vida abençoada. Agora, nós vamos chegar lá no capítulo 10, que é a ministração dessa noite. O Daniel, que naquela oportunidade tinha 30 anos, agora ele vai estar com 80 anos. O tempo passa para todo mundo, não é? 80 anos de idade, sempre fiel a Deus. E nesse capítulo 10,
nós vamos ver o quão ele prosperou. Eu dizia de manhã que a prosperidade material é uma bênção de Deus. Mas a prosperidade que Deus nos promete, ela é ampla. Ela é uma prosperidade em todos os aspectos da vida. Especialmente na vida espiritual. E o Daniel vai alcançar um nível de comunhão com Deus ímpar, extraordinário. Algo maravilhoso acontece na sua vida. E é isso que Deus quer conceder a cada um de nós que aqui está. Nós também poderemos ser servos, servas prósperos do Senhor. E termos o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos lá, um próspero ungido de Deus. Diga assim, teve uma grande visão. Aqui no capítulo 10, nós vamos ver o versículo 5 e 8. O versículo 5, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Ele vai ter uma visão do Senhor Jesus, que não tinha nascido. Aqui entende os estudiosos que é uma manifestação antecipada do próprio Cristo, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofar, ouro puro, mostrando ali a realeza do Senhor. Então Daniel, ele entra em oração, ele vai orar e ele ora 3 semanas em consagração. Ele vai jejuando e orando, jejuando e orando, e a resposta demora 3 semanas para chegar, 21 dias. Quando ele estava no final da consagração, já com 80 anos, ele vai ter essa experiência, uma experiência gloriosa. Olha o versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. Depois Daniel diz, e não restou força em mim. A visão era tão esplêndida, tão extraordinária, que ele caiu. Quando a gente tem uma experiência grande com Deus, a gente tem a tendência de se quedar, especialmente diante do Senhor. Não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, estava jejuando também, fazia tempo, e se desfigurou. Ele viu a visão, e ele ficou ali num estado diferente, e não retive força alguma. Queridos, nós vemos aqui um ungido verdadeiro, e nós vemos aqui um ungido próspero. E ele teve aqui essa grande visão, ele vai ver o Senhor. Ele vai enxergar o seu Deus. Ele vai enxergar ali a glória de Deus. Ele vai enxergar ali um Deus todo-poderoso. A visão que ele estava tendo ali, a despeito de toda a bênção que ele tivera até então, nada podia ser comparado. Porque até ali ele tinha sido usado por Deus por 50 anos numa nação pagã. Ele vai ficar ali 50 anos sendo profeta do Senhor, revelando sonhos, sendo usado, fechando a boca dos leões. Impressionante a vida dele. Mas agora ele vai ter um encontro com Deus. Ele vai ter um encontro com o Senhor. O Senhor vai se manifestar. Então naquele momento ele vai ter a grande visão da sua vida. Ele vai entrar numa êxtase espiritual extraordinária. Ele vai alcançar um momento que, quem sabe, ele jamais pensara a respeito. Mas ele alcançou. Ele conseguiu. Ele não buscava aquilo. Ele queria entender o final de todas as coisas. Mas ali, quem se manifesta? O anjo Gabriel estava com ele também, que foi quem trouxe a resposta. Mas o Senhor se manifesta. E quando Deus se manifesta, ele cai por terra. Queridos, nós somos servos e servas de Deus. Amém? E nós podemos ter experiências maiores. Nós estamos vivendo o tempo do fim, eu creio nisso. Depois disso estiver acontecendo, Deus tem algo grande para nos conceder. Ainda temos alguns anos, mas Deus vai manifestar toda a sua unção e poder. E Deus vai dar experiência. Eu vou dizer para você, se você se quebrantar,
Conforme nós cantamos, se você se humilhar, e se você deixar Deus tomar conta da tua mente, tomar conta do teu coração, tomar conta da tua alma, Ele vai te conduzir de uma maneira gloriosa. Ele vai te dar experiências que você jamais teve. Ele vai fazer algo muito grande na tua vida. Eu estou profetizando para quem tem o coração aberto para Deus. Ele quer te dar visão. Deus quer se manifestar na tua vida. Deus quer agir no teu viver. Deus quer realizar algo extraordinário. O Senhor quer que saiamos dessa vida comum que temos para uma vida muito maior na presença dEle. Para alcançarmos algo muito significativo. Você precisa se dobrar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero ver a Tua glória. Senhor, eu preciso alcançar mais. Senhor, eu não posso me conformar apenas com uma vida cristã, na qual eu dependo do Senhor, é lógico, mas eu não tenho visto tantas coisas. Deus vai mostrar para você. Aqueles que buscaram o Senhor de todo o coração terão visões dos céus. Deus vai abençoar, amém? Aplauda o Senhor. Um próspero ungido de Deus. Segundo lugar, diga assim: teve uma significativa visitação. Pode falar. Olha o versículo 9 e 10 a seguir. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, do Senhor falando com ele. E ouvindo-a, caí sem sentido o rosto de terra. Ele já tinha caído sem força. Quando ele ouviu a voz do Senhor, aí ele perdeu o sentido. Ele entrou numa êxtase ali, era muito grande. Versículo 10, eis que certa mão me tocou. E o Senhor vai colocar sobre ele a mão. Vai colocar a mão sobre ele. Sacudiu, meu Deus chega, toca nele, sacode ali o Daniel. E depois diz assim, e me pôs sobre os joelhos. E Deus o coloca ali, o levanta, ele fica de joelhos. E as palmas das minhas mãos no chão. Então ele fica com as palmas das mãos no chão, de joelhos, diante do Senhor. Então veja bem, ele começa ali tendo uma visão. E agora ele estava tendo uma visitação. Ele estava contemplando a glória do Senhor. Agora ele estava sentindo a mão do Senhor. Veja bem como a bênção do Senhor é progressiva. O Senhor se revela. Ele quer se revelar a você. E depois, o que o Senhor faz? O Senhor visita. Ah, me cantas aias. O Senhor quer visitar você. O Senhor quer tocar na tua vida. O Senhor quer tocar em você. O Senhor quer que você sinta a mão abençoadora dEle sobre a tua vida. O Senhor quer mexer com a tua estrutura. O Senhor quer fazer algo singular na tua vida. Ele quer tocar em você. E à medida que Ele tocar em você, você vai perder a força humana. E você passará a ter uma experiência inigualável. Porque ali você vai sentir o Senhor na tua vida. O Senhor na tua vida. Será algo grande, 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 grande. Algumas vezes que eu tive alguma experiência com o Senhor, eu me lembro que a gente perde a força. Você vai perdendo a força. Mas dentro da gente começa a surgir algo diferente. De repente a alma da gente começa a ser fortalecida. E naquele momento a gente não quer sair daquele lugar. A gente não quer mais sair dali. A pessoa é capaz de ficar horas, talvez dias, na presença do Senhor, sem desejar nada mais na sua vida. A visitação divina é tudo o que nós precisamos. Me cantas, aias, shemirihandas. Tem muitos cristãos que têm Deus no coração, mas nunca sentiu essa visitação.
E Deus tem falado comigo, especialmente aqui, vai começar pela nossa igreja, e Deus falou, inclusive, por profecia, para um pastor aqui, há pouco tempo, num culto de quarta-feira. Deus vai manifestar de uma maneira muito forte o seu poder entre nós. Prepara o teu coração. E Deus vai nos visitar, Ele vai visitar você, Ele vai tocar em você, Ele vai mudar a tua realidade, Ele vai mudar o rumo da tua vida, Ele vai fazer de você um cristão autêntico, verdadeiro, valioso, que estará experimentando a visitação dEle. Pode esperar isso, essa visitação do Senhor, essa visitação quando Deus toca em nós, como fez com Daniel. Ele levanta, Ele quer levantar você. Ele quer te levantar com unção. O Daniel foi levantando devagarinho, ele ficou de joelho na presença do Senhor. E ele não tinha força, ele ficou com as palmas da mão no chão. Mas ele estava ali sendo visitado pelo Rei dos Reis. Ele estava acostumado a servir imperadores. Agora ele estava servindo o Rei dos imperadores. Ele agora estava sentindo a presença do maior, do melhor consigo. Era algo forte. Deixa Deus te visitar, amém? Você tem que pedir, Senhor, visita a minha vida. Diga assim, Senhor, eu quero a tua visitação. Eu profetizo sobre você, amém. Rime cantas, eu profetizo, amém. Receba aí, receba aí, receba, 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 receba. Deus é forte. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus tomar conta. Irmãos, eu passei uma semana assim, diferente. Deus falando comigo. Deus falando comigo que Ele vai fazer algo tão grande no nosso meio que muitos não vão acreditar. Aquela visitação divina virá sobre nós. Nós vamos sentir Deus tocando em nós. A nossa fé não será teórica, nós vamos experimentar. Halakanta Zaya, Rimi canta Zaya, Shibirirandas. Deus vai tocar em nós, Alamaia. Deus tocou em Daniel, Ele vai tocar. O Deus de Daniel está aqui. Ele quer tocar na tua vida. O nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. O teu juiz só é Deus. Deus que cuida de você. Ninguém pode julgar você. Pastor, eu não mereço essa visitação. Ninguém a merece. Mas Deus fará porque Ele quer fazer isso. Aplauda o Senhor. Um próspero ungido de Deus. Depois você repita, diga assim, teve uma especial consolação. Olha o versículo 11, na sequência. Ele me disse, agora é já o anjo Gabriel falando. Homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés. Irmãos, que lindo isso. A pessoa Deus chegar para você e falar assim, homem muito amado. Mulher muito amada. Já pensou aqui, é o Senhor usando o anjo dele. Homem muito amado. Amém? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, diz Daniel, me pus em pé. E ele se colocou em pé, mas ele estava tremendo. A presença de Deus é muito forte, ele estava tremendo. Tremendo. No versículo 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, diga assim, compreender, diga humilhar, foram ouvidas as tuas palavras. Você quer ser ouvido por Deus? Procura compreender o que Deus tem para a tua vida e se humilha. Se quebranta, foram ouvidas as tuas palavras. E aí o anjo vai dizer agora, o Gabriel, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém. Ele já tinha dito o seguinte, quando Daniel começa a orar, ele vem trazer a resposta, mas Satanás luta contra ele. Aí ele vai dizer, o primeiro príncipe, que é Miguel, vem ajudá-lo. E agora ele está trazendo ali essa palavra diante do Senhor, de uma consolação forte. Por que Daniel precisava de uma consolação?
Ele estava com 80 anos de idade. Ele já estava ali há 50 anos naquela nação. Tudo que o povo judeu precisava e queria era voltar para a sua terra. Mas aquele cativeiro haveria de demorar 70 anos. 70 anos para a volta. 70 anos era um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E Daniel, ele estava angustiado. Ele tinha passado por 2 impérios. E ele estava angustiado. O primeiro imperador gostava dele, mas era um homem complicado demais, o Nabucodonosor. Ao mesmo tempo que ele exaltava a Deus, ele buscava toda a glória para si mesmo. E ele chegou a passar alguns anos no fundo do palácio, vivendo como um animal. Os pelos do seu corpo cresceram, e ele acabou vivendo, o rei Nabucodonosor. Quando ele vai encontrar esses 2 reis aqui, esses 2 reis gostavam do Daniel. E ele viveu melhor com esses reis. Gostavam dele. E o Ciro, um deles, é que vai permitir que a primeira turma retorne ali para a sua terra. Porém, Daniel tinha o desejo profundo do retorno do seu povo. Por mais que uma pessoa está bem numa nação, ele quer o bem da sua nação. E a idade chegou, e agora ele queria entender o fim de todas as coisas. Mas naquele encontro com Deus, o Senhor o consolou. E ele teve ali a convicção de que tudo de bom iria acontecer. Ele estava tendo uma consolação da parte do Senhor. A presença do Senhor era forte, as palavras do Senhor eram audíveis. E ele estava ali esperando do Senhor, que o Senhor desse a ele a convicção de um tempo futuro melhor. Nós podemos estar passando um momento difícil, mas o Senhor nos consola, amém? E o Senhor nos garante vitória. Eu tenho uma palavra de vitória ao teu coração. Tudo isso está passando. Esse mal está acabando. Daqui a pouco nós vamos ter a igreja cheia de unção. E nós vamos ter também a nossa vida material restaurada. É isso que Deus faz. Você está com dificuldade, vai restaurar tudo. Vai vender como vendia no passado e mais. Vai dar certo. O Senhor é o nosso consolo. O nosso consolo não vem do prefeito, não vem do governador, não vem do presidente da república. O nosso consolo vem dos céus. Nós dependemos de Deus. O nosso Deus não falha. A autoridade política pode falhar e falha, mas Deus não falha. E Ele entra com providência. E quando queremos saber o final, Deus se revela. E Deus mostra. E o que Deus tem mostrado para nós é que Ele vai nos abençoar. Nós não estamos perdendo, não, nós estamos vencendo. Aplauda o Senhor. Um próspero ungido de Deus, para encerrar, teve uma essencial revelação. Olha o versículo 14. Agora vim, o anjo falando, Gabriel, fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Ele queria saber o que ia acontecer com o seu povo. Essa era a indagação do seu coração. Mas ele vai longe, ele diz assim, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Normalmente o que Deus mostra tem um cumprimento imediato e um futuro. O que Deus estava falando ia acontecer, porque os judeus iriam voltar para a sua terra. Mas Deus estava ali revelando coisas lá do futuro, do final dos tempos. No versículo 21 ele diz, mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. O Daniel é o profeta das coisas do fim do Velho Testamento. Como João é o grande profeta do final de tudo, do Novo, Daniel é o do Velho. E ele traz ali, você pode ler os capítulos seguintes, ele traz ali, Deus traz ao seu coração e ele leva ao povo revelações gloriosas, que aquele povo venceria a luta, mas que o final de todas as coisas seria um final de grande vitória. O maligno cairia por terra e a vitória seria do povo de Deus. Essa palavra agora é para nós.
Deus fala sobre os últimos dias, o tempo do fim. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para nós daqui a pouquinho. Nós vamos vencer. Final do ano aqui está tudo bom, amém? Levanta a tua mão e dê glória a Deus. Mas a nossa vitória, ela é mais distante. Nós vamos alcançar coisas grandes. O tempo do fim chegou, o tempo do fim chegou, e nós vamos alcançar o melhor de Deus lá na glória, e até que alcancemos isso, nós vamos viver aqui de uma maneira diferente, nós vamos ter experiências e experiências. Deus traz a revelação aos nossos corações, e Deus está revelando a você. Você terá um tempo de grande bênção, alguns anos. Isso aqui é uma palavra profética para você, alguns anos de grande bênção. E quando isso terminar, você terá o arrebatamento da igreja e vai provar tudo aquilo que sonhou ou não sonhou. O melhor de Deus chegará. Mas o melhor de Deus vai chegar já aqui na terra. Nós não poderíamos subir para o céu sem provarmos algo maravilhoso aqui na terra. Nós vamos provar coisas lindas aqui na terra. E depois vamos vivenciar o céu. Me canta, Zaia. Fica de pé, aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Um próspero ungido.